Vamos lá então, hoje é dia de Banco ABC, uma das maiores oportunidades no setor financeiro nesse momento aqui na nossa Bolsa Brasileira, empresa que está com uma margem de segurança, né? Ou seja, um potencial de valorização de mais de 100%, é um dos maiores de todos os bancos e outras empresas de instituição financeira. Além disso, ela vem crescendo ano a ano seus dividendos, pagando cada vez mais. E na parte gráfica, falando de análise técnica, ela se encontra numa região de defesa onde entra força compradora. Então, numa configuração super interessante o Banco ABC. E nesse vídeo eu vou entrar em detalhes nos números, no valuation, preço justo, para a gente tentar entender se vale a pena investir no Banco ABC agora ou não. Mas antes de continuar, eu quero saber se você já investe no Banco ABC, então deixa aqui um comentário também se você pretende investir no banco ou se nunca ouviu falar nele. Eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, também já te convido a dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Assim você vai ficar ligado cada vez que a gente postar novos conteúdos. Além disso, nós também estamos no Instagram e no Telegram. Para quem não conhece o Banco ABC, a sigla ABC significa Arab Banking Corporation, né? Ele é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo árabe e ele tem esse escritório no Brasil já desde 1989. Na época, ele veio para o Brasil e um dos co-sócios ele era o do grupo Roberto Marinho, né? da Rede Globo. Mas depois de alguns anos ele saiu fora e a empresa listou na bolsa, né? Fez o IPO em 2007, então uma empresa já com bastante histórico, né? Tanto de gráficos quanto de balanços públicos que a gente pode analisar. E desde então a empresa vem crescendo bastante, mas o foco dela é pessoa jurídica, né? Então você não vê muito, a gente não escuta muito falar de varejo, né? De clientes pessoa física. Ele atende carteira de crédito, é o foco deles para empresas, né? Desde empresas de tamanho médio, micro e médio empresas até grandes conglomerados. E aqui a gente vê o histórico da carteira de crédito, né? Uma carteira que vem crescendo ano após ano. No momento ele já tem uma carteira de 50 bilhões de reais, então ele é um banco de porte médio e um banco super enxuto que tem a sua operação muito redondinha. E pelo fato dele ser menor, muitos fundos de investimento não conseguem investir nele por causa da liquidez, né? Então ele se torna uma excelente opção para nós investidores pessoa física. E nesse momento o banco está negociando a múltiplos muito interessantes, por exemplo, PL de 6, né, negociando apenas 6 vezes o lucro. Isso equivale a um Earnings Yield, que é o inverso do PL, né, ou seja, o LP, é o lucro sobre o preço da ação de 15%. Dividendos eu vou comentar daqui a pouco em mais detalhes. E isso aqui, ó, muito legal. O preço sobre o valor patrimonial, 0,75. Isso significa que o banco está negociando com 25% de desconto sobre o seu valor patrimonial. E quando a gente analisa um pouco do histórico dos múltiplos, tem umas coisas muito interessantes. Eu quero começar primeiro falando do Descontex, que para quem ainda não conhece é o nosso aportador inteligente. São esses sinais, esses pontos vermelhos que vocês estão vendo aqui no gráfico. Ele é uma ferramenta que busca as empresas que têm qualidade e o mercado está dando uma amassada, né? Pelo menos no curto ou no médio prazo, ou seja, sofrendo estresse de venda. Então veja, quando ele sinaliza, são nos momentos que o papel está caindo, né? O preço da ação caiu de uma forma violenta, ele mostra esses sinais para os nossos assinantes, alerta, e vejam como consegue recuperar bem logo depois, né? São próximos de regiões de fundo, como aconteceu aqui e está acontecendo novamente, né? Então, quando a empresa tem um mínimo de qualidade e ela está, né, sofrendo essa pressão vendedora, o nosso modelo entende que existe uma oportunidade de acumulação de ações. Essa ferramenta é voltada para o investidor de longo prazo que quer ser acionista da empresa e participar do crescimento dela, colher os lucros, os dividendos junto com ela. E ele ajuda nessas horas para delegar onde você vai fazer o aporte, né? Não somente onde, mas
quando? De uma maneira que você consiga comprar uma quantidade maior de ações com esse mesmo valor do seu aporte, porque como o preço cai, você compra uma quantidade maior, isso vai baixar o seu preço médio, vai aumentar o seu dividendo, enfim, de diversas maneiras contribui para o aumento da sua bola de neve, do seu patrimônio e de geração de renda passiva. E o Banco ABC está seguindo um padrão muito interessante do preço em relação ao seu valor patrimonial. Olha só que legal que é isso aqui. Essa linha roxa é quanto que é o valor patrimonial por ação, ou seja, você pega o patrimônio líquido do banco e divide pela quantidade de ações. Ele está subindo, né, em escadinha, porque o patrimônio da empresa vem subindo ao longo do tempo. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Uma empresa vem crescendo de forma consistente ao longo do tempo. O acionista, para cada ação que ele detém, ele está cada vez mais tendo valor patrimonial dentro dela. E quando o preço chega mais ou menos em cima do valor patrimonial, que equivale ao PVP, né, tá igual a 1, como foi aqui em outubro de 2022, o mercado derruba a ação e ela volta a reagir. E quando chega novamente, como foi aqui no ano passado, né, no início do ano passado, ele derruba novamente, né? E aqui dá até para fazer uma análise técnica unindo um canal de alta que ele vem se formando com essa linha do VPA, que ela tá bem reta, né? Então temos aqui um canal de alta, excelente forma de analisar a empresa, né? Sob a ótica de múltiplos. Então a gente entende que o mercado está disposto a pagar até no máximo o seu valor patrimonial. E quando isso acontece, ele cai para uma faixa que chega em torno dos 0,70 do seu valor patrimonial e está oscilando assim, né? E olha que momento interessante que a gente está exatamente nesse momento, né? Tá no suporte dessa linha de tendência de alta. Uma outra forma de analisar isso é olhando somente o indicador PVP. Aqui a gente vê que ele chega a 1, chegou aqui também a 1,03 e aqui embaixo ele está oscilando até 0,70, 0,72, né? E agora a gente está então aqui por 0,75, então também trabalhando, né, dentro dessa faixa de consolidação quando a gente analisa pelo PVP, e isso dá um bom sinal do quanto o mercado está disposto a pagar pelo ativo. Ele fica então oscilando entre essa região de valuation, né? Aqui em cima seria o mais caro e aqui mais barato, e como a gente está mais abaixo agora, mais próximo do fundo desse padrão, fica mais interessante os aportes no Banco ABC nesse momento. E quando a gente olha o histórico do PL, né, o preço sobre o lucro, também muito interessante, de 2020 para cá ele caiu bastante. É uma empresa que trabalhava em torno de 8 a 12 vezes o lucro, né, chegava a 7 aqui, entre 7 e 10, né, trabalhava nesse patamar aqui. E agora de 2022 para cá está num patamar mais baixo, né, oscilando mais ou menos entre 4 e 7 vezes o lucro. Então é um banco que vem crescendo, vem entregando resultado, mas ao mesmo tempo ele vem se tornando mais barato sobre essas óticas. E existe um indicador que faz a mistura das duas óticas, né? Que é o PL com o PVP, que é o preço justo de Graham. E o preço justo de Graham, ele está disposto a pagar um PL de até no máximo 15 vezes, e um preço sobre o valor patrimonial de até no máximo 1,5 vezes. E a fórmula analisa o valuation desses dois indicadores e a partir daí consegue calcular qual seria o preço justo por ação. E o preço justo está aqui em cima, né, nessa linha amarela. A gente vê que ele vem evoluindo bastante, né, também subindo, porque como o patrimônio da empresa está subindo e o lucro está subindo, logo esse preço justo teórico ele sobe também, né? E aqui a gente tem essa margem de segurança de mais de 100% nesse momento. O preço justo seria R$ 43,00 e o preço da ação está a R$19, né? Então temos toda essa diferença, é a margem de segurança para investir. Não significa que ele é um preço alvo, que um dia ele vai atingir, até como a gente vê no passado ele não atingiu, né, esse preço, porque geralmente empresas um pouco mais defensivas como essa, mais estáveis, elas não oscilam tanto e não ultrapassam esse valor, mas ele é uma referência para a gente entender o quão descontado o banco está
principalmente quando a gente fala no retorno do acionista, né? E falando em retorno de acionista, vamos dar uma olhada nos dividendos. Como eu mostrei antes, os dividendos crescentes, né? E o Banco ABC paga geralmente 2 vezes por ano, principalmente nos meses de junho e no mês de dezembro. Vejam aqui também, né, como os dividendos estão aumentando ano após ano. As células vão ficando cada vez mais escuras, né, mais intensidade nos pagamentos. Em 2023 e 2024, o banco fez pagamentos apenas em junho e dezembro, né? Então a gente espera que 2025 vá continuar a seguir esse padrão. Aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de dividendos mensais, de empresas que pagam espalhado durante o ano. Isso jamais deve ser um fator que vai influenciar a sua decisão de investir numa empresa ou em outra, tá? Porque existem empresas excelentes que pagam dividendos mais do que 10% hoje e que elas pagam somente uma vez por ano, tá? Então, o investimento de longo prazo é para ser feito com muita paciência. Renda passiva não é salário, tá? Guardem bem essa frase. Renda passiva não é salário mensal. O que a gente tem que considerar é o valor anual e depois dividir por 12 para entender quanto está recebendo por mês. Mas um acionista típico, uma pessoa que vive de ações, ela não vai ter uma renda uniforme, tá? Pode ficar tranquilo. Ela vai receber mais dividendos em alguns meses. Geralmente ali o mês de abril e maio são 2 meses que vem bastante dividendos. E depois mais no final do ano também recebe outra bolada. Fora isso, durante os outros meses do ano, não vai receber muitos dividendos e você não deve ficar preocupado, por exemplo, no mês de setembro eu não estou recebendo nada, eu preciso procurar uma empresa que paga dividendo em setembro para eu comprar, para preencher de renda aquele mês que ele está fraco, né? Isso aí é muito errado, tá, pessoal? Bom, vamos continuar então. Uma métrica que todo mundo gosta nos dividendos é a tal fórmula do Décio-Bazin, né? A margem de segurança de 6%. E o Banco ABC está atendendo esse critério nesse momento, principalmente com esse crescimento dos dividendos. Quando a gente pega uma média de 5 anos para analisar, o dividendo vai acabar ficando abaixo, porque ele está pegando esse 2020. Esse 2020 os bancos se defenderam, né, por causa da pandemia, eles fizeram provisões, pagaram menos dividendo para se proteger. E isso aqui foi um resultado atípico, né? Como dá para ver claramente, né? As barras muito mais altas e em 2020 foi bem menor, né? Então esse cálculo dos 5 anos acaba sendo penalizado por causa desse dividendo que foi fraco. Mesmo assim, o dividendo de 5,23 na média dos 5 anos ainda está bem legal. Mas quando a gente olha o de 12 meses e 3 anos, esses sim, né, estão bem acima, 7% e 6,60%. Então, preço teto para 6%. Então, preço teto para receber um dividendo de pelo menos 6% vai estar em torno de 21 a 23 reais. Então, aqui no meio dá para a gente colocar 22 reais, né? Uma maneira bem legal de olhar também a evolução do preço teto é no nosso recurso que é exclusivo aqui no Scanner da Bolsa, que é a piscina de dividendos. Nós temos média de preço teto, né? Então, vou pegar aqui a de 3 anos. A linha superior é o preço teto para você receber um dividendo de pelo menos 6%. Então, nesse momento, preço teto para 6%, R$ 20,31. A ação está abaixo, né? Está R$19,50. Então, ela entrou na água, né? Está dentro da piscina. Isso significa que, comprando a ação no preço de hoje, você tem uma projeção de receber um dividendo já acima de 6%. Mas aqui embaixo temos uma linha para 8%. E aqui embaixo uma linha para 10%. Temos várias empresas que estão hoje com o preço dentro da área mais escura, tá, pessoal? Empresas que nós temos também recomendadas nas nossas carteiras. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações de investimento. Então, nós temos uma carteira específica de dividendos, que ela visa o recebimento de renda passiva, e também uma carteira valor, que aí é o foco mais em crescimento e valorização da ação da empresa, embora a gente sempre acaba considerando dividendos também.
E nas duas carteiras, para cada ativo, nós temos um preço teto que nós definimos, que é o valor máximo que você deve pagar pelo ativo, além de, em cada empresa, também um relatório PDF completo com toda a tese de investimento, informações da empresa, para você ficar bem informado antes de fazer o seu investimento. Então aqui no Scanner Pro, que é a plataforma do scanner da Bolsa, além das recomendações, nós também temos diversas outras ferramentas que vão ajudar você a investir melhor, seja você um investidor de buy and hold, de dividendos de longo prazo, ou também se você gosta de especular um pouco e fazer swing trade, nós temos módulos de análise técnica também, diversas ferramentas, rankings. Para quem ainda não é assinante, convido a conhecer a plataforma, você pode testar por 7 dias sem compromisso, o link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E para terminar, vamos analisar o gráfico do Banco ABC. Eu já tracei essa linha em torno dos 19 e 20, que foi um ponto que já foi topo histórico no passado, no final de 2022. Depois ele foi rompido e testou, já está sendo testado pela segunda vez agora, como uma região de suporte, né? Então aqui acontece a tal da bipolaridade na análise técnica, é uma região onde no passado serviu como resistência, depois de rompida ela vira suporte. Era uma região onde a força vendedora dominava e depois de superada a força compradora passou a tomar controle. Então a gente espera que o preço da ação reaja aqui e volte a buscar o topo histórico em torno dos R$23. E acima dessa linha nós temos uma consolidação, é uma figura de retângulo que está se formando também. Então a tendência é o preço vir a buscar esse topo, talvez possa ficar trabalhando aqui por um tempo até eventualmente romper para cima. A tendência é romper para cima porque a empresa vem crescendo de forma saudável, os resultados vêm vindo cada vez melhores, então se continuar essa tendência não tem por que o preço cair aqui para baixo, não faz sentido, principalmente pelo fato de nessa faixa dos R$19 a empresa já está super descontada. Claro, não é garantia que isso vai acontecer, mas a gente sabe que quando a gente está falando de empresas boas, a tendência é sempre elas melhorarem, né? Tanto o preço da ação quanto os dividendos pagos. Então a tendência no longo prazo acaba sempre sendo para cima. E nós, como investidores de longo prazo, a gente tem que ficar atento nesses momentos que o preço dá uma escorregada, quando ele cai, né? A gente aproveita para fazer compras, quando ele aparece no nosso Discontex, que é uma ferramenta que ajuda bastante nessas horas, né? Quando ele assinala esses pontos para você fazer aporte de forma mais inteligente. E a piscina de dividendos entra para ajudar também, para você entender se está recebendo um dividendo de qualidade, né? Já com consistência a partir daquele seu preço de compra atual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, convido a conhecer o Scanner Pro. O link está na descrição e nos comentários. Mais uma vez, convido a dar um like e se inscrever aqui no nosso canal. É de graça, não custa nada. E também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.